A palavra a doutora Maria Ângela da Paz, gerente de regulação e controle sanitário da Anvisa. Bom dia a todos. Quero primeiro parabenizar a iniciativa do excelentíssimo senhor senador, presidente da comissão, doutor Paulo Paim. Agradeço o convite feito à Anvisa, agradeço a presença dos colegas médicos aqui presentes. Não é a minha área de atuação, eu sou ginecologista e obstetra e nos últimos anos eu sou sanitarista, enquanto profissional da vigilância sanitária, e a Anvisa fica numa situação um pouquinho mais confortável do que o Ministério da Saúde nessa discussão, uma vez que não cabe à Anvisa a questão de repasse financeiro, a questão de custeio, então a gente fica um pouquinho melhor estruturado para poder apresentar o nosso trabalho para vocês. Então, eu concordo com o doutor Fogolin, a questão do acesso é uma coisa importantíssima, só que nós não podemos esquecer de um ponto fundamental. Não se justifica acesso a qualquer preço, a qualquer custo. O acesso tem que vir com qualidade. O acesso tem que vir garantindo a segurança do paciente e a qualidade do funcionamento desses serviços para evitar que, apesar de crianças ou adultos submetidos a esses processos, venham a sofrer num pós-operatório a consequência por estarem num serviço que não tem estrutura para recebê-los da forma adequada. Eu sou da área de serviços de saúde da Anvisa, eu sei que tem uma outra área que tem uma interface com o assunto, que é a questão dos produtos para a saúde, que seria a Gerência Geral de Tecnologia em Produtos para a Saúde, que cabe a questão do registro dos equipamentos, o registro das novas tecnologias, a área de medicamentos, onde é feito o registro também dos novos medicamentos, mas sabemos que esses medicamentos, essas novas tecnologias, quando incluídas dentro de programas de saúde fundamentais, existe uma solicitação direta do ministro da Saúde à presidência da Anvisa para que tenha um processo de registro acelerado pela necessidade e para que possa ser garantida aos pacientes essa atenção da forma como se deve. Então, eu vou falar um pouquinho da questão da qualidade do serviço que é prestado, que é a área que eu tenho maior domínio e, claro, a gente está à disposição também para discutir um pouco sobre a questão dos registros de produto, e a gente sabe que vem tendo muitas vezes denúncias. A gente soube recentemente de caso em um determinado estado brasileiro onde houve denúncias de uso de stents vencidos, de materiais que já estavam fora do prazo de validade ou sendo reaproveitados de uma forma que não era correta, apesar de existir normativas e fiscalização das vigilâncias sanitárias para que isto não ocorresse. Bom, então, qual a importância da qualidade, que é onde eu volto a frisar a questão de não poder ser um acesso a qualquer custo, mas a gente ter a questão da qualidade como um ponto principal para garantir esse acesso. A qualidade da assistência em saúde, ela não é apenas ofertar um serviço. Segundo a OMS, ela, além da oferta do serviço, ela inclui a competência profissional, eficiência de utilização de recursos, mínimo risco, satisfação dos usuários e, com isso, consequentemente, um efeito favorável na saúde. Então, são múltiplos aspectos que a gente deve avaliar quando a gente fala da avaliação de um serviço ou da prestação da qualidade dentro do setor de saúde. E a qualidade dos serviços ele é determinante para assegurar a redução e o controle de riscos que o paciente está submetido. A gente costuma dizer na vigilância sanitária que não existe nenhuma prestação de serviço de saúde em que não envolva riscos. Não existe nenhum serviço de saúde que possa afirmar com total segurança de que ele não apresenta risco ao paciente e que ele consegue garantir a inexistência desses riscos dentro do seu serviço. Isso não é verdade. Todo serviço tem risco, até porque a saúde é um risco, viver é um risco. Então, é necessário um conjunto de ações que são complementares entre si, que, no caso específico da Anvisa, inclui a questão do controle sanitário e regulamentações para garantir a qualidade e a questão da segurança do paciente. Nós temos mudado a nossa visão regulatória dentro do serviço de saúde. As nossas normas eram muito prescritivas, muito detalhadas, dizendo aos serviços tudo o que ele precisava fazer. Nós estamos invertendo esse processo. Hoje em dia, os regulamentos eles contêm diretrizes, o serviço tem maior liberdade para que eles possam ter os seus próprios protocolos estabelecidos com segurança.
Trabalhamos sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, então todas as nossas regulamentações, quando montamos grupos técnicos, o Ministério da Saúde está presente, além das sociedades médicas, de enfermagem, de farmácia, todos aqueles que tenham envolvimento com o tema, eles são chamados para contribuir nas nossas regulamentações. Hoje mesmo temos um grupo revisando a questão da resolução que trata da infraestrutura de serviços de saúde, está acontecendo agora, nesse momento, lá na agência, e nós temos representantes do Ministério da Saúde, das associações que trabalham com a questão do edifício hospitalar, a EBSER presente, então temos representantes de serviços de hospitais, de conselhos, para que nos ajudem a construir uma normativa abrangendo todas as questões do aspecto do risco sanitário. Temos uma resolução que hoje em dia é a base das nossas normativas, que é a RDC 63 de 2011, que trata das boas práticas para serviços de saúde, onde tratamos desde a questão do gerenciamento da qualidade, segurança do paciente, condições organizacionais, organização de prontuário do paciente, gestão de pessoal, isto sem ferir outras normativas vigentes, porque o Conselho Federal de Medicina pode perguntar, mas nós temos normas para o prontuário do paciente? Com certeza. E o que nós colocamos aqui são apontamentos relativos à segurança e à qualidade, retirados de normativas específicas de conselhos. Trabalhamos nessa norma ainda com a gestão da infraestrutura do serviço, proteção de saúde do trabalhador, gestão de tecnologias, mas todas de uma forma muito ampla e geral. Por exemplo, tecnologias e processos, o que nós colocamos na norma é que todo serviço tem que usar equipamentos que tenham registro na Anvisa ou estejam regularizados dentro da Anvisa e que sejam usados para a finalidade que se destinam, que os profissionais que manipulam esses equipamentos sejam capacitados, tenham treinamentos, sejam especialistas naquilo que eles se propõem a fazer. Nós definimos nessa normativa a questão das boas práticas de funcionamento, que é a questão de garantia de qualidade, que o serviço de saúde ele tem que prestar os serviços dentro de padrões de qualidade adequado, não adianta só prestar o serviço, ele tem que garantir que aquele serviço que ele está prestando tem qualidade e definimos o que é essa garantia da qualidade, que é a totalidade dessas ações necessárias para garantir o que ele determina, o que o próprio serviço determina que é necessário ser feito. Trabalhamos com a questão da segurança do paciente, também em conjunto com o Ministério, de uma forma muito acentuada. Por que trabalhamos com segurança? Estima-se, isso são trabalhos internacionais, que dizem que 1 em cada 10 doentes internados, ele sofre um incidente que poderá causar danos durante a sua estadia dentro de um serviço de saúde, desde uma queda de leito a um erro de medicação. 1,4 milhões de pessoas estão sofrendo no mundo a questão da infecção hospitalar. Hoje em dia sabemos que é um problema grave e sério a questão da infecção hospitalar, principalmente aquelas multiresistentes, que é comum acontecer no pós-operatório de pacientes cardiovasculares que estão muito debilitados, estão internados em unidade de terapia intensiva, onde, se não houver um controle adequado, a proliferação desses micro-organismos, ela é praticamente própria desses locais e, se nós não tivermos um controle adequado, com certeza isso levará ao óbito desse paciente ou a incapacidades permanentes. Em alguns países, 1 em cada 10 internações hospitalares são devidas a eventos adversos e, o que é mais grave, metade desses incidentes eles poderiam ser evitados dentro do que já existe estipulado hoje para os padrões atuais de cuidado de saúde. Com as normativas hoje que existem, tanto da Anvisa como do Ministério da Saúde, esses eventos poderiam ser evitados. E, às vezes, é uma coisa pequena que a gente sempre fala, lavar as mãos. É uma coisa que, principalmente para nós médicos, é algo que parece algo muito complexo. Nós conseguimos a adesão das outras equipes de saúde, farmácia, enfermeiros e médicos têm uma certa resistência à questão da higienização das mãos. Rapidamente, com o Ministério da Saúde, temos a portaria que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, onde a Anvisa se insere por meio da RDC 36, onde nós colocamos as ações para a segurança do paciente em serviço de saúde, e eu sempre coloco que essa norma ela trouxe 3 grandes avanços. A partir do momento que nós colocamos que todo serviço de saúde, a partir da publicação dessa norma, principalmente os grandes serviços, não inclui ainda os ambulatórios, porque não teriam
teríamos condições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de fazer essa fiscalização, a questão da constituição de um núcleo de segurança do paciente, que é responsável por elaborar protocolos do serviço de saúde específico para os seus atendimentos, inclusive os serviços de cardiovasculares exclusivos, ele tem que ter esses núcleos para fazer este acompanhamento. Esses núcleos, eles têm que elaborar o plano de segurança do paciente e todos os eventos adversos, eles devem ser notificados à Anvisa, principalmente nos casos de óbito, que aí é responsabilidade da própria Anvisa monitorar esses dados, divulgar relatórios anuais sobre esses eventos adversos e acompanhar todas as investigações desses eventos quando culminarem em óbito. Temos várias publicações sobre segurança do paciente que estão disponíveis na nossa página e também temos, juntamente com o Ministério, alguns exemplares impressos. O Ministério da Saúde já publicou os protocolos básicos de segurança do paciente, que inclui um protocolo para cirurgia segura. A Anvisa tem diversos manuais relacionados ao tema, que também estão à disposição, e nós agradecemos a audiência de vocês, estamos à disposição, nos colocamos à disposição para os maiores esclarecimentos, e naquilo que couber a Anvisa também estamos com certeza à disposição para auxiliar não só em relação à cirurgia cardiovascular, mas qualquer outro tipo de auxílio que possa vir a provocar, a providenciar a melhoria da qualidade e o aumento da segurança. Muito bem, doutora Maria Ângela Paz. Ficou no tempo adequado, porque nós temos um problema aqui, doutor José Eduardo Fogolin, que ele vai ter que sair. A senhora ficou em 12 minutos e ele não quer sair sem ouvir primeiro o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, doutor Marcelo Matos Cascudo, e também o doutor Fernando Lucchesi, porque foi eles que praticamente provocaram essa audiência pública mediante aquela carta que eu li no plenário e outros senadores também leram. Então, de imediato, eu passo a palavra ao doutor Marcelo. Senador Paulo Paim, pela ordem, eu entendo, e até 11 horas, quando o senhor falou do tempo desse caso, lembrando da sessão das 11 horas, que é uma audiência, Vossa Excelência tem um papel muito importante. Eu só queria brevemente, com a doutora Maria Ângela, o Brasil hoje, milhares, todos os dias, eu, por exemplo, vou pelo menos uma vez por semana ou duas à manicure. E o material que ela usa para fazer a unha nem sempre está esterilizado. Eu, felizmente, faz muitos anos e não tive nenhum problema. Mas tem que ter esse cuidado, lavar a mão. Tudo isso que a senhora falou é importante. Agora, num país com carências muito sérias como o nosso, hoje reciclagem é uma palavra da sustentabilidade, para o meio ambiente e para tudo. Se nós temos problemas financeiros de recursos, nós temos que ser o mais econômicos possíveis. E a Anvisa proíbe a reesterilização ou a esterilização de instrumentos cirúrgicos usados não só na cardiologia. Por que ela faz isso se Estados Unidos, por exemplo, faz a esterilização e alguns instrumentos que são usados em cirurgias, especialmente em crianças, não são aceitas pela Anvisa, que são importados dos Estados Unidos. E isso tem provocado até óbitos por conta da proibição da Anvisa de não usar esses pequenos, eu não sei o nome porque não sou médica, mas quem é médico sabe o que é o nome do que eu estou falando. Doutora Maria Ângela Paz, a senhora não vai poder responder agora, senão teremos prejuízo para todos os convidados. Okay. A senhora responderá no final, nas considerações finais. Então, de imediato, para o doutor Marcelo Matos Cascudo, presidente da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, senador Paulo Paim, excelentíssimos senhores componentes da mesa, excelentíssimos senhores senadores, a senadora Ana Amélia, meu conterrâneo Garibaldo Alves, além de senador conterrâneo amigo nosso, a senadora Maria do Carmo, meus cumprimentos, o senador Amorim, que estava aqui presente, minhas senhoras, meus senhores e os ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado. Nós estamos aqui para falar sobre a preocupante situação da assistência cirúrgica aos pacientes com doenças cardiovasculares. Nós já estamos trabalhando com isso desde 2010, Fogolin. Desde 2010, na gestão ainda
do ministro Temporão, que nós estamos trabalhando e viemos trabalhando em cima dessa estado grave que é a cirurgia cardiovascular em pediatria. Nós estivemos no Ministério da Saúde, na época que o presidente da nossa sociedade era o Gilberto Venosso Barbosa, gaúcho, e aquilo que você falou, que houve um grande aporte nos honorários médicos, mas foi um aporte apenas dos honorários médicos. Eu quero aqui esclarecer que eu, como na época vice-presidente dessa sociedade, fui radicalmente contra brigar pelos hospitais e pelas ordens e próteses, que eu achava que nós, como sociedade médica, deveriam apenas lutar pelos nossos honorários, que é o que é digno e o que é que nós fazemos e o que é que nós devemos receber. Eu não poderia ir ao Ministério da Saúde e pedir aumento para órteses e próteses, nem muito menos pedir para os hospitais, já que eles têm as suas associações. Então, nós conseguimos, o Gilberto Barbosa fez um grande trabalho e, na época, o líder do PMDB na Câmara do Federal, o Henrique Alves, foi comigo ao Ministério da Saúde várias vezes e convenceu o ministro de que nós deveríamos ter um aumento, porque naquela época, uma cirurgia cardiovascular pagava R$ 810 para ser dividido para 5 pessoas em campo cirúrgico. Então, isso realmente foi reconhecido e houve esse aumento. E não houve o aumento para as órteses e próteses, nem para os hospitais, que isso não era a nossa função, como até hoje eu acho que não é a nossa função. Embora eu veja que hoje, eu como médico e cirurgião cardiovascular, só posso operar se eu tiver um hospital. Se o hospital fechar, eu não tenho onde operar. É diferente do clínico que pode atender no consultório, que pode atender em um ambulatório. Eu só opero na sala de cirurgia e se o hospital me aceitar. E esse hospital só irá me aceitar se esse hospital tiver condições de receber os seus... o seu dinheiro advindo ou do convênio ou do Ministério da Saúde. Eu estava numa audiência em Fortaleza, no ano passado, onde estavam presentes o Procurador-Geral do Estado, juízes, o presidente do Tribunal de Justiça, e nessa audiência, que foi a publicação de um livro sobre cardiopediatria, uma mãe se levantou e entregou aquela carta que está aqui à esquerda. Ela não está lendo, mas ela está disponível com a nossa gerente-geral da sociedade, quem quiser, o senador que pegar, para ler essa carta, mostrando a angústia e o sofrimento dessas mães e dessas famílias, juntamente com essas crianças, em relação às crianças que são portadoras de cirurgia de doenças cardiopediátricas no estado do Ceará. Logo depois eu recebi uma carta também de uma associação de São Paulo, mostrando o problema que existe em São Paulo dentro dessa especialidade. Então, com isso, nós ficamos cada vez mais preocupados e vendo que essas ações poderiam ajudar essas crianças. Veja, essa é uma criança que foi operada, essa criança nasceu com 600 gramas, prematura. Nós operamos lá em Natal, fizemos 2 cirurgias nessa criança. Essa criança, senador Garibaldo, nós já colocamos na redinha, dentro do berçário, uma redinha para acostumar a ser nordestina e dormir em rede. Está lá, ela deitadinha na rede, tá certo? E essa criança hoje, ela cresceu, foi operada 2 vezes e está curada. Ela vai ser uma cidadã brasileira que vai contribuir com o Estado brasileiro e, inclusive, contribuir financeiramente através do seu trabalho. Então, está aí esta criança. Então, o Sistema Único de Saúde... Doutor, eu interrompo, mas por uma causa justa. Chegou agora o senador Aloysio Nunes, que é um dos grandes líderes aqui, que eu chamaria da oposição propositiva, e também o senador Hélio José, para prestigiar. Nós já temos aqui já estiveram na sala participando, direto ou indiretamente, 13 senadores, deu mais do que o quórum. Uma salva de palmas ao Aloysio, mostrando que todos têm preocupação com a saúde. Então, dando continuidade, nós temos, aqui está chegando o pessoal de São Paulo, são os Pequenos Corações, é uma associação, aquela que eu falei, que foi a segunda carta que eu recebi, com crianças e mães que têm crianças que sofrem com cardiopatias congênitas. Nós temos consciência, e nenhum médico, porque eu não posso ser contra, porque eu sou da geração do SUS, que o Sistema Único de Saúde foi o maior programa social implantado no mundo para atender os pacientes em órgão público. Esse não tem dúvida. Inclusive, no governo do Barack Obama, teve técnico recentemente no Brasil para estudar e tentar aplicar esse programa nos Estados Unidos. Nós não temos dúvida sobre isso. Nós apenas achamos que, depois de 25 anos da sua implementação,
esse programa precisa agora ser readequado pela nova visão que nós estamos tendo da cirurgia cardiovascular brasileira. Os pacientes estão envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo, os pacientes jovens estão tendo costume de vida e tendo doenças cardiovasculares. E as crianças nascem hoje, 30 mil crianças praticamente por ano com cardiopatias congênitas. Então, esses pioneiros da cirurgia cardiovascular brasileira, onde nós temos ali o professor Zerbini, o professor Adib, e o Braille, Delmon Bittencourt, o Filipós, que fez a primeira circulação extracorpórea no Brasil, e o Domingos Junqueira, do Rio de Janeiro, eu tive a honra de ser aluno do professor Zerbini e ter convivido também com o professor Adib. Eles nos diziam, quando eu cheguei em 78, no ano de 1978, para estudar e fazer residência em cirurgia cardiovascular, eles sempre disseram para mim, meu filho, eu era novo, né, eu tinha 23 anos de idade, meu filho, nós precisamos ter a indústria, nós precisamos fazer o nosso material. Nós não podemos depender da indústria internacional, porque se nós dependermos da indústria nacional, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, esses senhores, esses médicos, esses professores, eles iam para o porão dos hospitais e construíram suas máquinas e fizeram com que a indústria brasileira se tornasse hoje uma indústria pujante no mundo inteiro. Há 10 anos atrás, essa indústria, nós tínhamos 5 indústrias no Brasil que eram responsáveis, que construíam máquinas de circulação extracorpórea, oxigenadores, válvulas cardíacas, marca-passo, estente e válvulas transcatéter. Elas competiam com todos os materiais vindo do mundo inteiro. Essas indústrias estão se acabando. Hoje nós só temos 2 indústrias, uma delas hoje já está sendo negociada para uma multinacional. Aí sim nós vamos entrar num grande problema, que é a dependência total da tecnologia da indústria internacional. Muito bem lembrado. A desindustrialização brasileira está afetando gravemente também essa indústria. Eu tenho orgulho de ter na minha cidade natal, Braille Biomédica. Exatamente. Que é uma dessas pioneiras que o senhor se referiu. Exatamente, senador. Então, essa indústria, como o senador Luiz Nunes acabou de falar, essa indústria brasileira, que é formada por médicos que dão assessoria no sentido de participar de trabalhos multicêntricos, essa indústria brasileira ganhou, no ano de 2013, o Prêmio Inovare na área de tecnologia médica. Então, nós vemos aqui está o meu amigo Luquezzi, que participou desse estudo, é um estudo multicêntrico que foi feito em cima de válvulas produzidas no Brasil. Então, nós temos que reconhecer e nós temos que bater palma para esse pessoal que se dedica a isso e que faz com que a cirurgia cardiovascular brasileira se torne uma cirurgia de ponta no mundo e que ela não dependa da indústria internacional. Como já foi dito aqui por Fogolin, as doenças cardiovasculares, elas praticamente são 32% das mortalidades globais no Brasil. Elas são praticamente o dobro das neoplasias e o dobro das causas externas de mortalidade. O dobro. Mas nós temos que levar em consideração que o aporte financeiro para as doenças cardiovasculares são quase 2 vezes menos do que o aporte financeiro para o tratamento das doenças neoplásicas. A população está envelhecendo. Tem mais 5 minutos. A população está envelhecendo e o brasileiro, no ano de 2025, nós teremos 40 milhões de brasileiros idosos que necessitam e incidem essa faixa nas doenças cardiovasculares. As neoplasias em gerais, no ano de 2013, mataram 197 pessoas e as doenças cardiovasculares levaram a óbito 309, isso correspondendo a quase 40% dos nossos pacientes. No Sistema Único de Saúde, a iniciativa privada participa do sistema de caráter complementar. Mas o que nós vemos hoje, senadora Ana Amélia, o que nós vemos hoje é que o sistema privado ele é apenas complementar, isso dentro do SUS. Mas 61% dos pacientes que são tratados para doenças cardiovasculares, 61% são tratados em empresas privadas, fundações e principalmente nos hospitais beneficentes que estão todos minguando no Brasil, porque eles não têm mais condição de repor os seus materiais nem seus equipamentos. Então, quais os problemas que nós devemos debater? São os valores defasados de remuneração desses materiais, principalmente dos hospitais, de UTI, medicação. Falta de cobertura de produção de alta complexidade, gerando um extrateto. Quando gera o extrateto, você impacta e você recebe o dinheiro, mas não pode operar outro doente.
os problemas da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, que também é um problema porque os hospitais que recebem essas crianças e esses pacientes já estão todos lotados, não tem para onde ir. Nós temos aqui que criar novos serviços e treinar novos hospitais e serviços para fazer cirurgia cardíaca. Há necessidade de investimento e recuperação da infraestrutura, cobertura de medicamentos básicos. Eu fui surpreendido, Fogolin, inclusive mandei um ofício para o Ministério da Saúde, que a protamina ela é diretamente proporcional à cirurgia cardíaca. Sem protamina não existirá cirurgia cardíaca. A protamina está em falta no Brasil. Eu mandei um ofício para o laboratório dizia que está havendo problema de falta de sal para a fabricação da medicação. Eu mandei um ofício para o Ministério da Saúde pedindo providências. E a dobutamina, que é uma medicação fundamental para o tratamento dos pacientes submetidos à cirurgia cardiovascular e também dos pacientes que são submetidos, que têm insuficiência cardíaca. Esse medicamento foi retirado do mercado. Novos exames, com a tomografia do coração e incorporação de novas tecnologias não são feitas dentro da nossa área. O reembolso de prótese de alto custo, com aumento de teto, também não se faz. E ações da Anvisa dificultando a utilização de materiais médicos. Isso é extremamente grave. Nós reputamos como grave, como disse a senadora Ana Amélia, um país pobre com um orçamento do Ministério da Saúde de 109 bilhões de reais, tirando os custeios do Ministério, fica em 96 bilhões para dividir para a assistência e proibir que nós façamos, o nome correto é o reprocessamento desse material. Ou seja, reprocessar material é mandar para a indústria e voltar esse material como se fosse novo, e a Anvisa está proibindo tudo, encarecendo a cirurgia cardiovascular brasileira. Outro grave da Anvisa são crianças que nascem com cardiopatia congênita, com baixo fluxo pulmonar. Nós usamos um tubo, é um tubo de PTFE. Esse tubo é fabricado nos Estados Unidos. A Anvisa mandou um ofício, esse ofício nós recebemos do importador dizendo que fosse recolhido todos esses materiais no Brasil, porque a Anvisa não concordava com a esterilização feita nos Estados Unidos. Eu tomei um susto, porque se os Estados Unidos exportam esse material para o mundo inteiro, então o mundo inteiro está matando doente por esse tipo de esterilização. Então, isso é uma explicação que nós também pedimos à Anvisa e não tivemos resposta. Como já foi falado, a cirurgia cardíaca o Fogolin já falou, na realidade são 28 a 30 serviços, mas esses serviços, muitos deles estão capengas, que operam crianças, apenas 9 que fazem cirurgias de alta complexidade em criança. A grande concentração é no estado de São Paulo, Paraná, Minas e no Rio Grande do Sul, onde cada estado da Federação Brasileira, do país, cada estado, cada capital deveria ter um centro de referência, um centro que operasse crianças, cirurgia cardiopediátrica. Por quê? Porque nós temos uma população de 200 milhões de habitantes com taxa anual de 3 milhões e 400 crianças que nascem, e desses, 28 mil crianças nascem com defeito congênito. Vejam, senhores, a gravidade disso aqui. Desses 28 mil crianças que nascem com defeito congênito, estou acabando, senador, 23 mil necessitam de cirurgia. No ano de 2002, foram operados 8.092 crianças, tendo um déficit de 63. Mas pasmem, os senhores, no ano de 2004 foram operados 2014 foram operados 5.773 crianças, com um déficit enorme das crianças, e essas crianças estão morrendo sem tratamento médico no Brasil. Então, aqui o déficit principal é no norte, com 91%, o menor é na região sudeste, com 53%. Aqui nós vemos o orçamento da saúde por esfera de governo, e mostra que o Ministério da Saúde vem, ao longo dos anos, diminuindo o seu incremento de ações e dinheiro dentro dos pacientes que são portadores de doenças cardiovasculares, transferindo toda essa responsabilidade para os estados e municípios do Brasil que já se encontram falidos. O Ministério vem diminuindo seu aporte financeiro, e o que acontece é que os estados e municípios é que estão assumindo essa responsabilidade. Em cima disso, nós fizemos um programa junto com as 4 sociedades, Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hemodinâmica, de Pediatria e a nossa sociedade, fizemos um programa e entregamos, esse está em estudo no Ministério da Saúde, como o Fogolin falou. Então, concluindo, nos últimos 10 anos, os recursos
são decrescentes. A população aumentou em mais de 20 milhões, os novos procedimentos e medicamentos estão cada vez mais caros e o orçamento para a saúde é finito. Como nós poderemos fechar essa equação? Essa foi uma pergunta feita pelo professor Adib Jatene em uma reportagem no estado de São Paulo, pouco antes dele morrer. Eu gostaria de dizer aqui que não queria ser prepotente para responder ao professor Adib isso aqui, mas eu acho que essa equação só irá ser fechada se nós nos unirmos. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para pedir favor, para pedir ao Ministério da Saúde, para pedir ao Senado Federal, pedir às autoridades brasileiras que ajudem as crianças e ajudem os velhos brasileiros que estão necessitando de tratamento adequado. Muito obrigado, senhores. Doutor Crudo, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E agora eu passo a palavra de imediato ao doutor Fernando Lucchesi, médico cardiologista, lá do nosso Rio Grande do Sul, médico que cuida do coração do nosso inesquecível Pedro Simon, cuida do coração da Ana Amélia e do meu também. Obrigado, senador Paim. Eu tenho... Está ligado esse negócio aqui? Eu tenho, sem dúvida, que revelar aqui minha admiração pelo Senado. Eu sou um telespectador assíduo da TV Senado, então eu já conheço na intimidade cada um dos senadores aqui presentes. É uma coisa fantástica. E os dois do Então nós vamos estado caprichar cada aqui, vez mais. Razão para a gente caprichar cada vez mais, doutor Lucas. Certamente, né? E o nosso senador Paim, nossa senadora Ana Amélia, são do meu coração. O Estado do Rio Grande do Sul tem muito respeito e admiração pelos seus senadores. O senador Pedro Simon, meu querido amigo de 50 anos. O senador Lazier, que fez uma fala em plenário também, em homenagem a Vossa Excelência. O Lazier, que agora chega recentemente, que esse é meu amigo íntimo de vida. O doutor José Eduardo está ainda aí, né? Doutor Fogolin, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou saindo do Rio Grande, estou comunicando os senadores, eu quero me mudar para o país que tem esse ministério que o senhor apresentou aí. Porque é engraçado, a apresentação foi perfeita, espetacular. O ministério tem grandes programas, está espetacular, só que não está financiado. Isso é um pequeno detalhe. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou a outra ponta. Eu sou o sujeito que nega o atendimento para o paciente lá. Por isso que meu nome está aqui, ó. Médico cardiologista e cirurgião cardiovascular. Sou eu diretor do hospital em Porto Alegre, chama Santa Casa, que é a segunda Santa Casa do Brasil, faz a bagatela de 5 milhões de atendimentos por ano e hoje está endividado em 200 milhões e no banco. Bom, e não foi por acaso, nós somos um Prêmio Nacional de Qualidade, nós temos gestão na Santa Casa, os nossos senadores conhecem. Bom, por que isso ocorre? Porque existe um subfinanciamento generalizado na saúde brasileira. Por exemplo, os filantrópicos do meu estado, do Rio Grande do Sul, o senador Paim conhece muito bem, o senador Ana Amélia, tem 242 filantrópicos no nosso estado, é a maior rede de filantrópicos do país. É o estado que depende intrinsecamente, 75% do SUS do Rio Grande do Sul é feito pelos filantrópicos. Estão todos quebrados. Bom, então não é por acaso que isso acontece. O que aconteceu com o SUS? O SUS é uma estrutura que eu considero ideal. O ano passado, eu estive na Harvard e me convidaram para fazer uma palestra, sabe o quê? Sobre o SUS, na Harvard. Por quê? Porque o cirurgião responsável pela cirurgia cardíaca pediátrica da Harvard, ele foi membro da equipe do senador Ted Kennedy e veio ao Brasil estudar a tabela do SUS, estudar o SUS na época que gerou o Obamacare. A tabela do SUS é uma tabela perfeita, ela foi criada ao longo do tempo. A lei do SUS é uma super lei. Nós temos que ter orgulho do que nós conquistamos. Só que o SUS ficou sendo esvaziado ao longo do tempo. A lei do SUS não está valendo mais, por uma razão muito simples. A tabela está congelada há 11 anos. Pequenos acertos aqui e lá, mas o único aumento linear que houve na tabela foi feito pelo professor Adib Jatene. Faz tempo isso. Segunda coisa, o governo optou por criar programas. Rede Cegonha, linha de atendimento ao infarto do miocárdio,
espetaculares os programas. Eu vou dar o meu testemunho, doutor José Eduardo. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a linha de atendimento de infarto em Porto Alegre foi um sucesso absoluto. O SAMU recebe o doente na casa, se comunica, faz o diagnóstico do eletrocardiograma por telefone para uma central, liga para o nosso serviço, e o nosso serviço, na Santa Casa, o serviço que eu dirijo, é o responsável pela maior atuação no infarto agudo de miocárdio via SAMU. Ele chega ao hospital, tem uma equipe 7 dias por semana, noite e dia, faz a angioplastia primária e esses pacientes 3 dias depois estão em casa e uma semana depois estão trabalhando. A mortalidade do infarto do miocárdio caiu em Porto Alegre de 14% para 5,5% em Porto Alegre. Só que se esqueceu de financiar, porque o serviço está dando prejuízo para a Santa Casa de Porto Alegre. Então, todos os programas, eles não completaram. Isso que o Ministério tem dito, que os programas completaram o orçamento do Ministério, não é verdade. Os programas são programas com perna de anão. E, com isso, os hospitais estão sofrendo, sem a menor dúvida. E houve uma diminuição, sim. Por exemplo, no último ano, caiu 30% o número de implantes de marca-passos. 30%. A população aumentando, a população envelhecendo, nós temos 30% de implante de marca-passos a menos. Por que isso acontece? Bom, eu tenho uma explicação que me parece também parte da distorção da lei do SUS. Cada município criou um muro ao seu redor e não aceita ninguém da cidade do lado. Eu posso ter a capacidade de implantar marca-passo aqui, mas eu não aceito por quê? Porque eu vou botar no meu orçamento pacientes da cidade vizinha. E não vem o paciente com o seu dinheiro. O dinheiro fica, o custo fica para mim. Então, o que é que as cidades estão fazendo? A regulação municipal bloqueou a entrada de outros pacientes de outras cidades. Porto Alegre é um exemplo disso. Porto Alegre tem um orçamento que hoje é fechado e um sujeito que mora a 30 quilômetros de Porto Alegre não consegue internar em Porto Alegre porque está se regulando o orçamento e não se regula a doença. Isso é o importante. A regulação tem que ser da doença e não do orçamento. Outra distorção da lei do SUS. Bom, e assim nós vamos. Por que o transplante deu certo, doutor José Eduardo? O transplante deu certo porque esse cidadão que está sentado aí, que é o doutor José Vanderlei Neto, foi responsável pela central de transplantes no ano de... Que ano? E implantou a central de transplantes e trouxe toda a organização do transplante para Brasília. O que aconteceu? Os transplantes têm financiamento via Brasília, eles não disputam no município recursos com a cirurgia geral, com a baixa e média complexidade. Eles estão preservados e, com isso, nós temos um grande programa de transplantes. Eu não vejo outra solução com alta complexidade que se faça a mesma coisa, que se defina onde nós temos que investir, quais são as instituições que precisam receber esse dinheiro e que se coordene isso centralmente. Essa é a proposta. Com relação à Anvisa, eu tenho uma comunicação que me parece interessante. Eu estive na Índia no ano passado, há 2 anos, e operei. E me deram para operar aqueles equipamentos aqui no Brasil considerados descartáveis, só pode usar uma vez, para fazer cirurgia sem extracorpórea, sem parar o coração. O estabilizador cardíaco se chama. E eu operei, notei que o estabilizador era meio diferente, a marca era americana, mas tinha uns negócios meio diferentes, cores diferentes. Quando terminou a cirurgia, o cirurgião-chefe de Chennai, do maior hospital de Chennai, me disse: sabe quantas vezes foi reutilizado esse equipamento que o senhor usou? 100 vezes. E o pior é que ele mostrou os dados, a mortalidade dele era igual à minha e a infecção dele era menor do que a minha. Tá? Então, eu acho que nós temos que começar a ser mais realistas com o país que nós temos. Nós não podemos ficar sonhando em Suíça, Áustria ou Bélgica. Bom, e eu tenho um outro comentário que eu quero fazer, que me parece importante nesse momento. Todos os dias, no Hospital Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre, que é o hospital pediátrico, eu sou chefe da cardiologia da Santa Casa inteira,
Nós fazemos 400 cirurgias cardíacas pediátricas, é um dos 8 centros que faz transplante pediátrico, opera crianças complexas com um dia de vida, as grávidas nascem, tem um filho dentro do hospital, sai da sala de parto, a criança já vai para a sala de cirurgia para operar os efeitos mais complexos. Nós recebemos por dia 10 pedidos de internação de crianças, por dia. Podemos atender na nossa UTI de 30 leitos, não é UTI pequena, 2 a 3 pedidos de internação. 2 a 3 pedidos, senhor presidente. Pois olha, eu me dei o trabalho de sair atrás e ver o que acontecia com as crianças que estavam lá na lista 20 dias atrás. Interessante, elas desaparecem da lista. Vocês sabem por quê? Porque elas não sobrevivem. Elas simplesmente não sobrevivem. A mortalidade infantil está aumentando por conta da nossa incapacidade de atender esses 23 mil brasileiros que nascem com doença congênita do coração e que são 28 mil que nascem, 23 mil que precisam de cirurgia. Isso é o dobro do número de casos novos de câncer infantil anual. São 13 mil, dados do GRAAC de São Paulo. E nós temos... São 12.500 casos de câncer infantil e 23 mil casos de cirurgia de congênitos que não são feitos. Nesse ano, baixou para 5.700 o número de cirurgias. Já fizemos 8, 9 mil. Os serviços não se descredenciam, doutor José Paulo. Os serviços vão fechando progressivamente, porque os hospitais têm um custo alto, então eles vão progressivamente segurando e reduzindo a pediatria. Para encerrar, a judicialização da saúde é um fato importante. O Rio Grande é o campeão de judicialização. A Defensoria Pública entra com todos os casos pedindo que a gente consiga leitos, etc. Eu estou no meio da UTI, chega um liminar, um oficial de justiça com uma liminar, há alguns meses, e me entrega a liminar pedindo um leito. Eu não tive dúvida, eu disse para ele, olha, aqui tem 30 crianças, 25 delas no respirador. Escolhe, tira a criança e botamos a sua. O resultado, diz ele para mim assim, doutor, não faz isso comigo. Aí eu fiquei pensando, não façam isso conosco. Nós estamos tendo que assumir uma dívida social e nós não temos condições de assumir toda essa dívida social. Nos ajudem, por favor.